Naquele tempo tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis que Moisés e Elias lhe apareceram, falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se quereis, façamos aqui 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência, ouvi-o. E ao ouvirem isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Jesus, porém, aproximou-se deles e tocou-os, dizendo-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém mais, senão Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém nada sobre o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Amados irmãos e irmãs no Senhor, São Paulo diz hoje na sua carta aos Tessalonicenses uma frase lapidar para todos nós cristãos católicos e, enfim, certamente, para todas as pessoas de boa vontade e amigas da verdade. Diz ele: esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Desde que Deus criou o homem, nós sabemos, os teólogos nos ensinam, que Deus criou o homem em estado de inocência, santidade e imortalidade. Os 3 dons com os quais Deus criou Adão e Eva. No entanto, pelo pecado, nós sabemos, tudo isto se perdeu. Tudo isto se perdeu. Perdemos a inocência, perdemos a santidade, perdemos a imortalidade, porque, como diz Paulo, pelo pecado é que a morte entrou no mundo, e as outras coisas são evidentes. Mas, como diz Santo Agostinho, referindo-se à falta de nossos primeiros pais, diz: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Salvador. Humanamente parece um absurdo. Desde quando que uma culpa pode ser feliz? Se culpa é algo essencialmente negativo, e aqui ela, como que, mesmo sendo negativa, se transforma em positiva. Por quê? Porque Deus fez um plano de salvação muito maior ainda do que a criação. Por isso a liturgia, a igreja repete isso em todas as missas que celebra: ó Deus, que tão maravilhosamente criastes a natureza humana, e mais maravilhosamente ainda a restaurastes. Aí vem o sentido da frase de Santo Agostinho: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Salvador. E é justamente nesta pessoa deste grande Salvador, Cristo Jesus, é que Deus propõe para todos nós o plano da santidade, o ideal da santidade. Partimos, é claro, daquele princípio que nós por nós mesmos nada somos, nada merecemos, não temos título nenhum para, por assim dizer, exigirmos de Deus alguma coisa. Como diz Paulo, Deus, por libérrimo conselho da sua vontade, Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e imaculados na sua presença pelo amor. Aí, esta é a vontade de Deus, a vossa própria santificação. É como alguém que quer que alguém construa uma casa.
mas não tem nada, absolutamente nada para construir. E esta pessoa benfeitora dá todo o material necessário, com superabundância. E mais ainda, ajuda com a mão de obra, mandando outras pessoas que colaborem. Mal comparando, é claro, porque nenhuma comparação terrena chega às proximidades dos planos de Deus. Mais ou menos seria assim o plano de Deus para conosco. Deus nos deu tudo, como diz Paulo. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, o que mais Ele nos negará? Então Ele nos deu toda a força para nós construirmos, por assim dizer, a nossa morada eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E é claro que nós podemos dizer que este convite oficial de Deus que recebemos, para um dia termos esta construção bonita lá junto dele, que se chama nossa santidade, tudo isto começou no batismo. E nós às vezes ficamos admirados, porque estes fenômenos evangélicos, digamos, da teofania, a primeira nós a vemos no batismo de Cristo, quando o Espírito Santo paira sobre Cristo, uma voz se faz ouvir: este é o meu Filho muito amado. E se repete novamente na transfiguração, lida hoje. É a manifestação legítima, evidente da Santíssima Trindade. O Filho que está presente, transfigurado, a nuvem luminosa que os envolve e a voz que procede: este é o meu Filho muito amado. E é claro, nós ficamos admirados e felizes e animados, seguros, porque nós vemos que realmente Deus se manifestou em nós, na nossa própria carne que estava em Cristo. Ele é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E por vezes nós nos esquecemos de pensar numa coisa muito mais importante e direta que nos interessa. É que na prática, quando nós fomos batizados e quando nós morrermos, se morrermos segundo o plano de Deus, Deus dirá também sobre nós, ou a respeito de nós, essas palavras: tu és o meu Filho muito amado. Isto que aconteceu conosco no batismo. Assim como Jesus foi batizado e se fizeram ouvir essas palavras, e houve a manifestação do Espírito Santo naquela nuvem luminosa, assim também nós no batismo. Embora ninguém tenha escutado a voz, embora ninguém tenha visto a nuvem, no entanto, o fato em si maravilhoso, inaudito, misterioso, santíssimo aconteceu. Este é o meu Filho muito amado. Quando cada um de nós foi batizado, aconteceu esta mesma coisa. Tu és o meu Filho muito amado. E por isso que São João diz: vede que amor Deus demonstrou para conosco, que não só sejamos chamados, mas que de fato sejamos filhos de Deus. Vejam a força desse de fato. De fato. Adotivos sim, mas filhos. Quantos pais neste mundo, graças a Deus a gente vê com frequência isto, pais que adotam filhos e têm para com eles o mesmo amor que tem para com os filhos de sangue. Dão a eles as mesmas regalias, os mesmos cuidados, não fazem distinção entre eles. Por isso que diz Paulo que nós somos então herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E ele chama então Cristo como nosso irmão, como o Filho primogênito, o primogênito entre muitos irmãos. Amados irmãos, nós já paramos algumas vezes para pensar com um pouco mais de profundidade nisto. Eu sou irmão de Jesus Cristo. Eu sou irmã de Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Vejam que coisas maravilhosas. Coisas que nos deviam deixar extasiados. Mas a nossa fé
é suficiente diante de Deus para que nós criamos nestas maravilhas e, é claro, nós nos esforcemos continuamente para cumprir aquilo que cabe a um verdadeiro Filho de Deus, aquilo que cabe a um verdadeiro irmão de Jesus Cristo. E nós vemos hoje então tanta coisa neste Evangelho, sobretudo duas, porém, nos chamam a atenção. A primeira é que Jesus é transfigurado. Isso não causa muita espécie para nós, porque nós sabemos que Cristo é Deus e, portanto, cercado de glória, embora ele tenha como que abdicado desta glória, é claro, quando veio ao mundo, mas lá por um átimo a glória dele se refletiu. Mas o que nos chama a atenção é que ele se fez transfigurar ladeado de duas grandes personalidades do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Ora, o que foi, é e sempre foi vital para os judeus? A lei e os profetas. Estava, portanto, aí Moisés, expoente máximo da lei. É por intermédio dele que Deus deu a lei ao povo, esta lei pela qual tantos judeus morreram. E do outro lado estava Elias, representando toda a classe dos profetas, aqueles que em nome de Deus periodicamente eram mandados por Deus. Aliás, profeta quer dizer exatamente isto: aquele que fala ao povo em nome de Deus aquela mensagem que Deus quer que o povo ouça. Essa é a missão do profeta, missão que nós também recebemos em certo sentido no batismo, para sermos profetas, quer por palavras, quer sobretudo por procedimento, por exemplos, por testemunhos. Mas então nós vemos que Cristo como que está dando o fecho definitivo. Tanto a lei como os profetas já cumpriram a sua lei, não definitivamente, porque agora estava Cristo, o centro. Por isso dizem os bons exegetas que Cristo é o centro de toda a Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, enquanto ele é previsto e a sua vinda preparada. Evidentemente, quando estava presente, porque era a palavra de Deus feita carne, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, ele estava presente. E depois os apóstolos, depois que Cristo foi, os apóstolos também, todos na sua pregação convergiam apenas para este objetivo: Cristo. Nós, porém, pregamos Cristo e Cristo crucificado. Para que toda esta aventura? Podemos dizer assim, para que toda esta aventura de Deus, através do Cristo, através dos apóstolos, através de todas as pessoas, enfim, que nos transmitiram, transmitem e transmitiram a palavra de Deus até o fim do mundo. Exatamente para que se cumpra em nós isto que diz Paulo hoje: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É na Sagrada Escritura que vamos buscar não só os exemplos para aquilo que não devemos fazer para alcançarmos a santidade. Paulo diz bem claro: tudo isto lhes aconteceu em figura, para que também vós aprendais, e para que não caiais nos mesmos erros. E todas as coisas consoladoras para nos animar, para nos mostrar que todo e qualquer sacrifício, por maior que seja, é absolutamente insignificante diante do que Deus nos prepara. E aí está outra parte que vemos hoje nesta narração da transfiguração. Pedro, esta figura tão simpática, esta figura que tanto nos anima, porque Pedro foi fraco como todos nós, talvez mais do que muita gente, mas ao mesmo tempo foi um homem que soube chorar, um homem que soube se arrepender, um homem que soube finalmente dar sua vida por Cristo, depois de tantas vacilações. Mas ele nos dá um exemplo magnífico no episódio de hoje. Vejam que em todos os episódios evangélicos, Pedro sempre foi o primeiro. Ele queria, porque Cristo também dava asas para isto. Sempre punha Pedro em certo destaque. Mas Pedro sempre era o líder dos apóstolos. Basta ver que quando Cristo disse: um de vós haverá de me trair, eu não. Se for preciso morrer contigo, eu vou. É o estilo de Pedro. E sabemos o que aconteceu depois.
E aqui vejam que Pedro é completamente diferente já desta personalidade dele. Como é bom nós estarmos aqui, disse Pedro. Se queres, vamos fazer 3 tendas. Seguindo a sua personalidade típica, ele podia ter dito, talvez a primeira para mim. Não. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não falou de si mesmo. Nem falou numa 4ª barraca, só as 3. Por quê? Porque ele estava sentindo, ainda que por um átimo, o que é a glória junto de Deus. Por isso Cristo como que mostrou para eles o que é a glória, para que eles tivessem força, para que eles não desanimassem, para que eles levassem até o fim o mandato que iam receber dele, para continuar a sua igreja até o fim dos tempos. E vejam que o Padre Grande, eu admiro muito, claro, e quem entende um pouco só de literatura já o faz, mas muito mais de conhecimentos bíblicos, o Padre Antônio Vieira. Justamente quando ele fala deste episódio evangélico da transfiguração e comenta este fato de Pedro ser tão desapegado, por assim dizer, naquela hora. Então diz o Padre Antônio Vieira que se Deus nos desse como a Pedro aquele instante de sentirmos a glória, diz o Padre, grande pregador, nós trocaríamos imediatamente, diz ele, imediatamente, se Deus nos propusesse uma vida de 100 anos, notem bem, uma vida de 100 anos, recheada de sofrimentos, dos mais horríveis sofrimentos, nós a trocaríamos por mais um momento de glória como Pedro sentiu. Que coisa admirável. Imagine o que é uma vida de 100 anos. Nós vemos uma pessoa que está deitada às vezes na cama, doente, com dores, sem nada poder fazer, dependendo tudo dos outros. Que tristeza. E a pessoa fica 5, 10, mas dificilmente alguém fica mais que 10 anos. Morre, vai estar com Deus. E diz Vieira que se nos fosse proposta uma vida de 100 anos, só de atrozes sofrimentos, em troca de um átimo de glória como Pedro sentiu, nós trocaríamos de boa vontade. Quer dizer, trocaríamos todos os séculos alternados por momentinhos de glória. É isso que Deus nos promete? Não. Deus nos promete uma eternidade de felicidade, uma vida sem fim. Por isso que o apóstolo São Paulo diz, nunca o olho do homem viu, nunca o ouvido do homem escutou, nunca palavras humanas conseguiram exprimir e jamais penetrou no coração do homem o que Deus prepara para aqueles que Ele ama. E nós podemos nos perguntar nesta hora então, mas como é que eu sei se Deus me ama? Eu posso saber? Pode e deve. Pode e deve, porque a resposta foi dada com todas as letras, com toda clareza, por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eis aí, Moisés, Elias, Cristo como fecho da revelação da palavra divina. Nestes últimos tempos, disse Paulo, Deus nos falou pelos profetas. Mas nestes últimos, Deus sempre nos falou pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo seu próprio Filho. Por isto, amados, está aí. Que o Evangelho sempre seja a nossa inspiração, que o Evangelho sempre seja a luz de cada passo de nossa vida. E então, já que neste mundo não podemos exprimir, nem sentir no coração aquilo que Deus nos promete, porque nós o amamos cumprindo a sua lei, façamos isto com toda a integridade, com toda a perseverança, com toda a alegria e, é claro, com toda a fé.